Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Arthur e na aula de hoje eu vou estar apresentando para vocês regressão logística. Vou começar mostrando a parte teórica, onde a regressão logística é utilizada tanto no meio acadêmico quanto na prática. E por fim, vou demonstrar exemplos de regressão logística para utilizar tanto em linguagem R quanto em linguagem Python. Então fique à vontade, eu vou passar um pouco mais rápido a parte aqui da teoria, mas fique à vontade para pausar os slides e ler os slides com calma e também faça perguntas aí nos comentários que eu sempre respondo todas as perguntas, tá bem? Vamos lá. Então, o que é regressão logística? Basicamente, a regressão logística ela é a técnica estatística para prever a probabilidade de ocorrência de um evento binário. Ela é uma técnica recomendada para situações em que a variável dependente é de natureza dicotômica ou binária, quanto às independentes, tanto podem ser categóricas ou não. Quando o fenômeno a ser estudado apresenta-se de forma qualitativa. A regressão logística binária, quando a variável qualitativa é dicotômica, apenas duas categorias, e a regressão logística multinominal, quando a variável qualitativa apresenta duas ou mais categorias. Exemplos de variáveis dicotômicas, o mais utilizado é o sim ou não, homem ou mulher, homossexual ou heterossexual, ações ordinárias ou preferenciais. Exemplos de variáveis multinominais são níveis de governança, por exemplo, níveis de governança corporativa, sendo nível 1, nível 2 e novo mercado, ramo de atividade da empresa ou setor, ou região. A regressão logística ela usa a matemática para encontrar as relações entre dois fatores de dados. Essa relação ela é utilizada para prever os valores de um desses fatores com base nos outros. A previsão geralmente ela tem um número finito de resultados, como sim ou não. Alguns exemplos de utilização da regressão logística. Ela pode ser utilizada então em diagnósticos médicos. Ela auxilia no diagnóstico médico para como prever a presença de uma doença com base em sintomas históricos médicos e resultados de exames, análise de opinião, previsão de votação, então ela pode prever o comportamento eleitoral com base em variáveis como a preferência partidária, idade, gênero, nível de educação, análise de risco de inadimplência, por exemplo, avaliar o risco de inadimplência de clientes ou empresas com base em variáveis financeiras, histórico de pagamentos e características econômicas. Então, isso é uma parte que os bancos costumam muito utilizar essa análise de risco. Previsão também de falências, prever a probabilidade de uma empresa entrar em processo de falência com base em variáveis econômicas, financeiras e de mercado. Classificação de demonstrativos financeiros, análise de fraude de auditoria e previsão de probabilidade de sucesso em investimentos. Por exemplo, prever a probabilidade de sucesso ou fracasso de investimentos com base em variáveis financeiras, de mercado e econômicas. No campo da inteligência artificial e machine learning, modelos podem ser criados usando a regressão logística. Esses modelos ajudam as organizações a extrair insights práticos de seus dados. Como eu citei, por exemplo, os bancos, para fazer análise de risco de crédito, por exemplo, eles utilizam da regressão logística. Então, a regressão logística vai classificar se aquela pessoa ou aquela empresa ela vai classificar como adimplente ou inadimplente, e vai classificar o nível de risco entre se é arriscado ou não a pessoa receber crédito. Alguns benefícios do uso da regressão logística em relação a outras técnicas de machine learning. Ela é simplicidade, então são matematicamente menos complexas do que outros modelos de machine learning. Portanto, podem ser implementados mesmo que ninguém na equipe tenha conhecimento profundo de machine learning. E velocidade. Elas podem processar grandes volumes de dados em alta velocidade porque exigem menos capacidade computacional.
sendo ideais para as organizações que estão começando com projetos de machine learning, obtenham alguns processos rápidos. Como funciona a análise de regressão básica? Então, agora dando um passo atrás, para explicar para vocês como é que é a regressão básica ou a regressão normal ou regressão simples. Então, basicamente, a gente começa identificando a pergunta. Toda análise de dados começa com uma pergunta. Por exemplo, os dias chuvosos afetam as nossas vendas mensais? Sim ou não? Segundo, a gente faz a coleta de dados. Então, se identifica os fatores de dados envolvidos, coleta os dados anteriores para todos os fatores. Para responder a pergunta, devemos coletar o número de dias chuvosos e os dados de vendas mensais para cada mês nos últimos 3 anos. Depois, precisamos treinar o modelo de análise de regressão. Então, nós processamos esses dados históricos usando o software de regressão. O software processará diferentes pontos de dados e os conectará matematicamente usando equações. Por exemplo, se o número de dias chuvosos em 3 meses for 3, 5 e 8, o número de vendas nesses meses for de 8, 12 e 18. O algoritmo de regressão conectará os fatores à equação. Então, seria o número de vendas, 2 vezes o número de dias chuvosos, mais 2. E a partir daí se faz previsões para valores desconhecidos. Então, o software ele utiliza a equação para fazer uma previsão. Então, se você souber que, por exemplo, que choverá 6 dias em julho, o software estimará que o número de vendas de julho como 14. Então, ele faz uma previsão a partir de dados históricos. Em matemática, as equações fornecem a relação entre duas variáveis, x e y, e ao se traçar esse gráfico, a função y igual a 2 vezes o x será obtido uma linha reta. Essa função também é chamada de função linear. No exemplo, x é chamado de variável independente, isso é muito utilizado para o meio acadêmico, e é a variável preditora ou variável explicativa, porque tem um valor conhecido. E o y é chamado de variável dependente, que é a variável de resultado, ou variável de resposta, porque tem seu valor desconhecido. Então, a partir do x, a gente consegue estipular o valor do y. Vamos usar um exemplo de como funciona a regressão logística a partir de um exemplo de ratinhos. Então, vamos prever o tamanho dado o peso de alguns ratos. Então, se usa a linha para prever o tamanho do rato a partir do seu peso. Então, vamos lá. Então, no nosso eixo X, nós temos o peso, e nosso eixo Y, nós temos o tamanho. E a partir daí, então é o tamanho que a partir do tamanho que prevemos, aliás, é o tamanho que prevemos a partir do peso, como podemos ver aqui à nossa direita. A regressão logística é semelhante à regressão linear, exceto pelo fato em que, então, aqui anteriormente nós temos o peso e o tamanho, e aí a partir daí, agora na regressão logística, nós queremos dizer se aquele rato, a partir do seu peso, ele é obeso ou não obeso. Então, na regressão logística, a gente vai classificar ele a partir do seu peso. Então, obeso ou não obeso. A regressão logística ela prevê quando algo é verdadeiro ou falso, em vez de prever algo contínuo como o tamanho, por exemplo. Então temos aqui ratos considerados obesos e ratos considerados não obesos. Em vez de se ajustar uma linha aos dados, a regressão logística ela ajusta a função logística em forma de S. Então, o que vocês podem ver aí é a forma da regressão logística, ela se transforma em uma forma de S. Isso significa que a curva informa a probabilidade de um rato ser obeso com base em seu peso.
Então a curva vai de 0 a 1. Se colocarmos um rato muito pesado, por exemplo, ele é uma alta probabilidade de aquele novo rato seja obeso. E agora, se pegarmos um rato mediano, há apenas 50% de chance de que esse rato seja obeso. E por fim, se pegarmos um rato leve, é uma pequena probabilidade de que o rato leve seja obeso. Embora a regressão logística informe a probabilidade de um rato ser obeso ou não, geralmente é usada para classificação. Por exemplo, se a probabilidade de um rato for maior que 50%, então classificaremos como obeso, caso contrário, classificaremos como não obeso. Assim como a regressão linear, é possível fazer modelos simples, onde a variável dependente pode assumir um determinado valor em função da outra. Exemplo, a obesidade é prevista pelo peso, ou também a variável dependente pode assumir um determinado valor em função de outras variáveis, como por exemplo, a obesidade ela pode ser prevista pelo peso, mais o genótipo e mais a idade. Então isso seria uma regressão logística multinominal. Observação, os resultados da análise ficam contidos no intervalo de 0 a 1 sempre. Na regressão logística, estimamos a probabilidade de ocorrência de um evento, e no caso da variável dependente y, assumir apenas dois possíveis estados, 1 ou 0, e haver um conjunto de p variáveis independentes, sendo x1, x2, x3, até xp. O modelo de regressão logística pode ser escrito da seguinte forma. Então, a função f de x, onde f de x é a probabilidade, e aí igual a essa equação aqui, onde temos essa letra grega, que é o e elevado a menos x. E o menos x é nada menos é do que a função a função logística, aliás, a função de regressão linear simples, que é como nós conhecemos, onde f de x é igual a b0 mais b1 x1 mais até bp xp. Mas o que a gente tem que saber basicamente aqui, de forma resumida, é que a diferença da regressão logística é que ela é uma função de probabilidade de ocorrência. Essa função, então, esse f de x ele é conhecido como logit, ou logito, e podemos apresentar ele de outras formas. Então, ele temos basicamente que o logito é o logaritmo, pode ser escrito dessas duas formas apresentadas aí a seguir. E, por fim, também, a regressão logística ela trabalha com base na estimação por máxima verossimilhança, ou seja, quais os valores. A pergunta que a gente deve fazer seria quais os valores dos parâmetros do logito que fazem com que o valor das respostas seja maximizado. Porque a regressão simples, ela sempre quer maximizar o valor da resposta, ou seja, pegar valores ótimos. E a pergunta que a gente faz é que na regressão logística sempre é com a estimação por máxima verossimilhança. Então, quais os valores que a gente colocar ali na nossa equação vão maximizar os valores de resposta, ou os parâmetros do logito. E por que não se deve usar os mínimos quadrados ordinários igual na regressão simples? Por ser uma variável qualitativa, não apresenta média e nem variância. E não podemos minimizar a somatória dos termos de erros ao quadrado, como é feito na regressão simples. Basicamente essa é a diferença da regressão simples. Os coeficientes B0, B1 até BP são estimados a partir do conjunto de dados pelo método de máxima verossimilhança, em que encontra uma combinação de coeficientes que maximiza a probabilidade da amostra ter sido observada. Então, quando a f de x tende a mais infinito, então a probabilidade de y é 1. E quando f de x tende a menos infinito, então a probabilidade de y é 0.
Observe-se a curva da regressão logística, ela tem um comportamento probabilístico no formato da letra S. Então, ela vai de 0, digamos assim, todos os valores que tendem a menos infinitos são transformados em 0, e os valores que tendem a mais infinitos são transformados em 1, e aí se toma assim, a equação toma essa forma aqui de S. Alguns exemplos práticos agora de regressão logística utilizados no meio acadêmico. Então, a minha área é basicamente finanças e contabilidade. Eu trouxe alguns exemplos voltados para essa área. Então, temos um artigo aqui que se chama Fatores associados à constituição de comitês de auditoria nas empresas com ações negociadas da BMF Bovespa. Eu vou deixar o link aí, se vocês quiserem acessar o estudo completo. Em resumo, então, esse estudo ele teve por objetivo identificar os fatores associados à constituição de comitês de auditoria nas empresas negociadas na BMF Bovespa. A análise de dados ela foi efetivada com o uso de regressão logística e os resultados indicaram que as empresas maiores e do nível de governança corporativa novo mercado estão mais propensas à existência de comitês de auditoria. O referencial teórico ele utiliza basicamente a teoria da agência e constituição de comitês de auditoria, e algumas das hipóteses levantadas no estudo foram que as empresas maiores elas estão mais propensas à existência de comitês de auditoria formalmente constituídos em comparação às demais empresas, e empresas com maiores oportunidades de crescimento estão menos propensas à existência de comitês de auditoria formalmente constituídos em comparação às demais. Algumas variáveis e a equação da regressão logística. Então, o tamanho da empresa e as oportunidades de crescimento, por exemplo, como eu mostrei ali nas hipóteses, elas são mensuráveis a partir das variáveis apresentadas nesse quadro. Por exemplo, então, o tamanho da empresa ele é mensurado, ele vai ser mensurado para a gente colocar esses dados na regressão logística a partir do logaritmo do ativo total. As oportunidades de crescimento seria a variação do ativo total, ou seja, a gente pega o ativo total de um ano menos o ativo total do ano anterior e temos a variação. E aí juntamos todos esses dados, mais esses outros dados de alavancagem, setor regulamentado, nível de governança, e colocamos na equação aqui ao lado, onde vamos ter a probabilidade de comitê de auditoria com base nessas informações que foram coletadas provavelmente na Economática ou em softwares que disponibilizam informações contábeis para a gente estar trabalhando aí com esses dados. Um segundo exemplo de artigo que utiliza a regressão logística é esse aqui que se chama Perfil do Investidor e Autoeficácia dos Estudantes de Contabilidade. Também aqui está o link para o artigo completo. E em resumo, esse artigo ele busca identificar a relação entre a probabilidade dos estudantes de ciências contábeis possuírem um perfil de investidor mais agressivo a partir da autoeficácia financeira. Obtiveram-se 142 participações de estudantes de ciências contábeis da região sul do Brasil e constatou-se que níveis mais elevados de autoeficácia financeira para o gênero masculino e possuidores de renda mensal mais elevada tendem a ter perfil investidor mais agressivo. Os estudantes que possuem ocupação profissional têm uma menor chance de estar nesse grupo e acredita-se que fomentar a educação financeira dos estudantes possa incentivar o aumento do nível de autoeficácia financeira dos discentes. Então, nesses estudos aqui, nós temos a tabela 1, as variáveis contínuas e categóricas, e abaixo aqui o modelo, que é o modelo apresentado da regressão logística. Então, a gente pode ver aqui que temos várias variáveis que os autores utilizaram nesse estudo. Temos aqui, por exemplo, ali autoeficácia financeira, a renda, o percentual investido, dependentes, idade, gênero, escolaridade do pai, da mãe, ocupação profissional, estado civil. E a partir de todas essas informações que foram coletadas através de questionário com esses estudantes, se elaborou-se então essa equação ali abaixo, onde o grupo de perfil de investidores
né, é medida a partir de todas essas informações que estão aí no quadro. Eu trouxe aqui a tabela de resultados apresentadas no estudo também, mas é para mostrar para vocês que às vezes parece que são muitos números, né? A gente fica um pouco, não sabe bem o que observar, mas basicamente temos que se atentar a alguns sinais. Basicamente aqui a primeira coluna ali onde está o Bzinho, que é o coeficiente, temos que se atentar a esses números e também a significância, basicamente, são os mais importantes. Claro, também o r ao quadrado, mas enfim, a gente tem que se atentar a alguns números específicos aqui. Por exemplo, eu trouxe aqui lá do texto mesmo, verifica-se que as variáveis autoeficácia financeira total, com significância de 0,046, a renda também e o gênero, eles apresentaram probabilidade significante e positiva na propensão dos respondentes pertencerem ao grupo mais agressivo, quando comparado aos menos agressivos. Já a ocupação profissional, significância 0,023, se apresentou de forma significante negativa perante o mesmo comparativo. Então, se a gente olhar ali, o estudo está falando que a alta eficácia financeira, com significância 0,046, voltando ali ao quadro, a gente olha ali na linha alta eficácia financeira, a significância dela é abaixo de 0,05, então é significante, e com um coeficiente ali na primeira coluna, onde tem o Bzinho, 0,194. É um coeficiente positivo e o impacto dele na variável dependente é justamente o número dessa variável, que é 0,194. Então, o autor se baseou esses foram as principais variáveis que o autor considerou importantes. Os resultados, e por fim o autor conclui, né, que os resultados eles mostram que um nível mais elevado de autoeficácia, ser autodeclarado do gênero masculino, possuir renda mensal mais elevada, aumenta a chance do respondente ser do grupo mais agressivo em relação a decisões de investimentos e riscos. Por outro lado, indivíduos que têm uma ocupação profissional possuem menos possibilidade de pertencer a esse grupo.